Graças ao Senhor. Chegamos ao dia 8 de dezembro. Estamos de volta à nossa leitura da Bíblia. Todos os dias você encontra uma porção especial para o desfrute, edificação e crescimento espiritual. Vamos ler hoje Oséias, capítulo 10 ao 14, Epístola de Judas, Salmo 127, Provérbios 29, versículo 15 ao 17. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, comente e compartilhe. Vamos ler Oséias capítulo 10. Israel semeou malícia e cegará a destruição. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo, como erva venenosa, nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os punir por causa da sua culpa, da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha, e chuva a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colheste a perversidade, cometeste o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. O amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava balins e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos seus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas,
e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremerão, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Jacó, modelo para o povo de Israel. Oséias capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento, leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo. No teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa, e ama a opressão. Mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharei em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade, são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra dos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher, por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Castigo definitivo. Oséias capítulo 13. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora peca mais e mais, e da sua prata faz imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos obram de artífice e dizem: sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalhos que cedo passa, como palha que se lança da eira, como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus, além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram,
E uma vez farto, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei, e lhe romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte? As tuas pragas. Onde está o inferno? A tua destruição. Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o Senhor, seu Deus. Cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Promessas de perdão. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes: perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. E, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua forma será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e curarei. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste, verde. De mim procede o seu fruto. Apelo final. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Epístola de Judas. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, exemplo da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo de forma autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende, por instinto natural, como brutos, sem razão. Até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos os que fazem convictos, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo suas paixões, sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. A profecia apostólica, exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Livro dos Salmos, Salmo capítulo 127. Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Provérbios 29, versículo 15 a 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma.